Capítulo 561, Competição pelo pólen. Uma criatura dimensional do tipo planta. Zhou Wen notou que a flor não apresentava nenhuma reação anormal. Não reagiu a nada do que a fada da banana fez. Ele achou a criatura dimensional do tipo planta bastante estranha. Quando Zhou Wen viu a fada da banana apreciando o pólen, ele se perguntou se deveria obter algum pólen para experimentar, mas foi quando de repente ouviu um som estranho nas proximidades. Zhou Wen olhou ao redor e sua expressão mudou ligeiramente. Ele viu que na floresta próxima, cobras, insetos, ratos e formigas estavam se aproximando. Zhou Wen reconheceu ratos, lagartas, cobras venenosas e lacraias. No entanto, havia muitos insetos que ele não conhecia. Não era provável que fossem criaturas dimensionais reais. A maioria eram criaturas comuns da floresta. Algumas eram criaturas mutantes, mas ainda estavam um pouco longe do nível de criaturas dimensionais. Elas só poderiam ser consideradas mortais. As cobras, insetos, ratos e formigas lutavam para rastejar. Todos correram em direção à enorme flor vermelha. Ao passarem um sobre o outro, muitos deles se machucaram ou morreram. No entanto, eles ainda avançaram contra a flor vermelha como se estivessem possuídos. Foi a fragrância da flor vermelha que os atraiu. Zhou Wen pensou. Muitos insetos sobrevoaram, mas antes que pudessem alcançar a flor vermelha, criaturas ainda mais aterrorizantes apareceram. Elas assustaram as cobras, insetos, ratos e formigas. No entanto, os primeiros não estavam dispostos a sair. Eles perambulavam pela área. Uma lagarta coruscante com luz azul rastejou para fora da floresta. Quando as formigas a viram, imediatamente se esconderam bem longe. Preferiam se espremer e pisar umas nas outras a chegar perto dela. Nem mesmo a tentação da fragrância floral as impediu de temer a lagarta emissora de luz azul. Outra criatura fugitiva. Será que há uma zona dimensional próxima? Quando Zhou Wen olhou para cima, percebeu que outra criatura dimensional havia aparecido. Era uma borboleta tão grande quanto uma garça. Seu corpo e asas tinham uma cor dourada. Enquanto voava, espalhava pontos de luz e poeira dourada. Era bastante chamativa na noite escura, como se estivesse dançando em uma galáxia dourada. No entanto, quando a poeira dourada caiu sobre as cobras, insetos, ratos e formigas, todos morreram imediatamente. Seus corpos também ficaram com uma leve cor dourada. Tanto a lagarta emissora de luz azul quanto a borboleta de pó dourado correram em direção à flor vermelha. Claramente, o alvo era o mesmo. A fada da banana, que estava apreciando o pólen, viu a borboleta de pó dourado e a lagarta emissora de luz azul correndo. Ela estendeu a mão e pegou sua folha de bananeira antes de abanar neles. O aterrorizante vento em supremo imediatamente jogou os dois voando. No entanto, eles permaneceram ilesos, então rapidamente correram novamente. A borboleta de pó dourado desceu para a flor vermelha do céu. O pó de ouro em seu corpo constantemente se espalhava. Infelizmente, ela encontrou a fada da banana e com um aceno de mão, o pó dourado junto com a borboleta foi empurrado para longe. Onde quer que a lagarta emissora de luz azul rastejasse, as folhas e o solo queimavam, deixando um rastro azul no chão. No entanto, a marca azul não parecia uma chama real. No entanto, compartilhou o mesmo resultado. Antes mesmo de se aproximar da flor vermelha, ela foi empurrada pela fada da banana. O vento em supremo da fada da banana era extremamente poderoso. As duas criaturas dimensionais foram empurradas para longe, mas não sofreram ferimentos graves. Elas rapidamente rastejaram de volta, chocando Zhou Wen. A fada da banana enfiou pólen de flor em sua boca enquanto acenava com a folha de bananeira contra os dois. Não permitiu que se aproximassem da flor vermelha. Claramente, ela tinha medo de que eles roubassem o pólen da flor dela. Quando Zhou Wen viu que a lagarta emissora de luz azul e a borboleta de pó dourado não eram uma ameaça para a fada da banana, ele não agiu e apenas observou ao lado. Além dessas duas criaturas dimensionais, nenhuma outra criatura dimensional apareceu. Em vez disso, eram as cobras comuns, insetos, ratos e formigas.
Ninguém estava disposto a sair, mas eles não ousaram se aproximar. Eles apenas assistiram impotentes ao lado. A borboleta e a lagarta tentaram avançar muitas vezes, mas foram sopradas de volta pelo vento em supremo. No entanto, ainda não desistiram e continuaram avançando. Parecia um pouco chato. Depois de um tempo, Zhou Wen bocejou, sentindo-se um pouco sonolento. Quando estava pensando se deveria voltar e tirar uma soneca, de repente sentiu que algo estava errado. Varrendo o olhar, ele viu que muitas das cobras, insetos, ratos e formigas estavam ali deitados imóveis, como se estivessem mortos. Os insetos que voavam no ar também cambalearam e caíram do céu. Zhou Wen deu uma olhada cuidadosa e percebeu que eles não estavam realmente mortos. Eles estavam apenas dormindo. Algo está errado, poderia ser a fragrância floral. Zhou Wen imediatamente percebeu o problema. Zhou Wen parou de respirar apressadamente. Na verdade, ele sentiu muito menos sono. Pelo que parece, há veneno na fragrância floral. Felizmente, meu atributo veneno é alto o suficiente, então não adormeci como aquelas cobras, insetos, ratos e formigas. Zhou Wen viu que a fada da banana, a borboleta e a lagarta não foram afetadas pela fragrância floral e ainda estavam lutando pelo pólen da flor. As criaturas comuns ao seu redor haviam caído no chão e estavam dormindo. Embora Zhou Wen não tivesse medo da fragrância floral, ele se sentia entediado. Ele sacou seu sabre e cortou a lagarta emissora de luz azul e a borboleta de pó dourado, matando-as. A borboleta de pó dourado não deixou nada para trás, mas a lagarta emissora de luz azul dropou uma pérola semelhante a safira. Era um ovo companheiro. Nunca esperei que minha sorte fosse tão boa. Zhou Wen pegou seu telefone e mirou o ovo companheiro da lagarta emissora de luz azul. Lagarta do mundo inferior, épico. Providência vital, mensageiro do mundo inferior. Alma vital, veneno do mundo inferior. Força, 26. Velocidade, 28. Constituição, 27. Energia essencial, 40. Habilidade dotada, aprimoramento de 10.000 venenos. Forma equipada, pílula. Esses atributos são bastante interessantes. Zhou Wen analisou seus atributos. Era uma criatura épica com 3 atributos que não chegavam a 30 pontos, mas sua energia essencial estava no máximo. Além disso, sua forma equipada era algo que ele nunca tinha visto antes. Depois de pensar um pouco, Zhou Wen pegou o ovo companheiro e chocou-o antes de transformá-la em sua forma equipada. Logo, uma pílula azul semelhante a uma semente de lótus apareceu na mão de Zhou Wen. Parecia uma pílula de remédio azul. Parecia bonita, mas Zhou Wen não sabia que efeitos teria se a comesse. Para que serve isso? Será que posso dar para outras criaturas dimensionais e envenená-las até a morte? Zhou Wen guardou a pílula e planejou experimentá-la quando tivesse a chance. A fada da banana estava prestes a terminar todo o pólen da flor. Seu estômago inchou. No entanto, ela não tinha intenção de parar. Ela só parou quando terminou todo o pólen da flor e depois voltou para o lado de Zhou Wen. Na manhã seguinte, ao amanhecer, o sol da manhã brilhou sobre a flor vermelha. A flor murchou instantaneamente a uma velocidade visível a olho nu. Não demorou muito para que se transformasse em cinzas no chão e desaparecesse, deixando para trás um cristal vermelho. Fim do capítulo. Capítulo 562, entrando nas ruínas subterrâneas novamente. Antes que Zhou Wen pudesse ver o que era o cristal vermelho, a fada da banana já havia sobrevoado. Ela sugou o ar e puxou o cristal vermelho para sua boca. O cristal vermelho derreteu em sua boca e foi engolido pela fada da banana. Ela lambeu os lábios como se não tivesse comido o suficiente. Foi só nesse momento que aquelas cobras, insetos, ratos e formigas adormecidas acordaram. Eles se dispersaram e voltaram para a floresta. Vendo que não havia mais nada lá, Zhou Wen continuou sua jornada e foi direto para Zulu. Tinham passado apenas alguns meses, e este caminho era muito diferente da última vez que o percorreu.
Anteriormente, ele não tinha visto tantas criaturas no caminho, mas ele podia vê-las agora. Embora fossem criaturas dimensionais de baixo nível, isso também indicava que os poderes de selamento das zonas dimensionais estavam se enfraquecendo rapidamente. Quando Zhou Wen chegou a Zuolu novamente, ele não foi para o acampamento. Ele foi direto para o campo de batalha e circulou ao redor dos soldados estacionados lá antes de chegar à entrada das ruínas. Zhou Wen não viu o vagão na entrada das ruínas subterrâneas. Por alguma razão, havia um vagão na realidade, mas não havia um no jogo. Depois de farmar tantas vezes Zuolu, Zhou Wen ainda não conseguiu encontrar o vagão. Ele entrou nas ruínas subterrâneas com a qual estava extremamente familiarizado. Depois de passar pela passagem subterrânea labiríntica, ele foi para a Árvore da Longevidade. Também não havia a Árvore da Longevidade no jogo, mas a Árvore da Longevidade na realidade ainda estava bem. Os frutos na árvore eram tantos quanto Zhou Wen tinha visto antes. Ninguém tinha tocado neles. Ele apontou o celular para eles, mas ainda não houve reação. Ele sabia que era impossível armazenar a Árvore da Longevidade em seu telefone. Esta Árvore da Longevidade é tão semelhante à Árvore do Homem Morto, mas não pode ser mostrada no jogo. Pergunto-me quais são as suas origens. Zhou Wen olhou para os frutos. Embora soubesse que comê-los lhe daria imensa força, ele não estava disposto a tentar. O destino de Lorde da Cachaça deixou isso evidente. Havia definitivamente consequências invisíveis por comê-los. Como não podia guardar a Árvore da Longevidade, Zhou Wen estava se preparando para sair quando, de repente, sentiu uma sensação de queimação em sua tatuagem. A bebê demoníaca estava latejando. O coração de Zhou Wen mexeu quando ele convocou a bebê demoníaca. No momento em que a bebê demoníaca pousou, ela correu em direção à Árvore da Longevidade. Antes que Zhou Wen pudesse chamá-la, ela já havia pulado nela e aberto a boca para morder o fruto. Cachá, cachá! Um fruto foi engolido pela bebê demoníaca em poucos segundos. Ela continuou a morder outro fruto. Zhou Wen ficou surpreso. Desde que a bebê demoníaca nasceu, ela não comia nem bebia. Mesmo quando Zhou Wen a alimentou com o melhor ovo companheiro épico, ela não se emocionou. Ela até demonstrou desdém. Zhou Wen originalmente imaginou que ela não comia nada, mas quem sabia que ela comeria os frutos da Árvore da Longevidade. Em poucos instantes, ela havia engolido de 3 a 4 frutos. Naquela época, Lorde da Cachaça comeu apenas um fruto e seu corpo foi restaurado à sua juventude. Ele quase chegou ao estágio mítico. A bebê demoníaca tinha comido 3 ou 4 frutos, mas ela ainda parecia bem. Ela continuou correndo ao redor da árvore, procurando frutos para comer. A Árvore da Longevidade era provavelmente uma terrível criatura mítica. Facilmente transformou o Lorde da Cachaça em fertilizante. A bebê demoníaca pulou em torno de seu corpo e comeu muitos frutos, mas a Árvore da Longevidade não reagiu. Zhou Wen olhou para a Árvore da Longevidade por um longo tempo enquanto pensava consigo mesmo, será que essa árvore poderia estar esperando que a bebê demoníaca terminasse de comer antes de lidar com ela? Zhou Wen ficou longe e focou. Se a Árvore da Longevidade se agitasse, ele imediatamente chamaria a bebê demoníaca de volta e escaparia. Era um objeto estranho, e não estava no jogo. Zhou Wen não quis correr o risco de lutar contra ela. No entanto, nada do que Zhou Wen imaginou aconteceu. A bebê demoníaca pulou na árvore e comeu muitos frutos da longevidade, mas a árvore não reagiu. A bebê demoníaca terminou mais de 10 frutos da longevidade e estava prestes a comer mais, mas de repente caiu da árvore, dando um susto em Zhou Wen. Ele imediatamente a convocou de volta. A bebê demoníaca se transformou em um fluxo de luz e retornou a Zhou Wen. Zhou Wen sentiu que a tatuagem da bebê demoníaca estava queimando, como um pedaço de ferro quente. Estava tão quente que Zhou Wen quase chorou. Tudo o que ele podia fazer era convocá-la novamente. Quando a bebê demoníaca pousou na frente de Zhou Wen, a Árvore da Longevidade ao longe não se moveu.
Isso fez Zhou Wen suspirar de alívio ao verificar apressadamente o corpo da bebê demoníaca. Seu rosto estava ruborizado e havia até um indício de ar branco saindo de seu corpo. Era como vapor. No entanto, a aura da bebê demoníaca era completamente uniforme, e ela não parecia estar com problemas. Em vez disso, sua energia vital estava constantemente aumentando, como se estivesse prestes a avançar. Não me diga que ela está prestes a avançar para o estágio lendário. Zhou Wen sentiu que havia uma grande chance de que ele estivesse certo. No entanto, ele não sabia que mudanças aconteceriam se isso acontecesse. Ela já tinha uma providência vital, alma vital e roda do destino. Se ela avançasse para o estágio lendário, ele não sabia se ela condensaria uma nova providência vital. O gás branco na bebê demoníaca aumentou em quantidade à medida que envolvia seu corpo. Sua temperatura era chocantemente alta, então Zhou Wen só podia assistir ao lado. Não podia fazer nada. Se esses frutos da longevidade realmente podem fazer a bebê demoníaca evoluir, por que eu não os arranco e os guardo para ela? Zhou Wen olhou para a árvore da longevidade enquanto muitos pensamentos passavam por sua mente. Era impossível para ele comê-los sozinho, então no passado ele não tinha intenção de fazer nada com a árvore da longevidade. No entanto, como a bebê demoníaca estava disposta a comer os frutos, ele não podia simplesmente sentar e não fazer nada. Depois de pensar um pouco, Zhou Wen convocou um morcego venenoso, na esperança de ver se ele poderia arrancar o fruto da longevidade. O morcego venenoso bateu as asas e voou. Antes que pudesse arrancar o fruto, uma raiz de árvore emergiu do chão. Ela envolveu o corpo do morcego venenoso como um dragão da inundação e o puxou para o chão. Depois, nada mais aconteceu. Pelo que parece, ninguém pode arrancar os frutos. Zhou Wen convocou algumas de suas outras bestas companheiras, mas o resultado foi o mesmo. Elas foram mortas pela árvore da longevidade no momento em que se aproximaram. Elas não podiam nem tocar na árvore, muito menos na fruta da longevidade. Zhou Wen não queria tocar na fruta da longevidade, nem queria correr o risco com uma besta companheira mítica. Tudo o que ele podia fazer era esperar que a bebê demoníaca completasse sua evolução. Se não houvesse nada que ele pudesse fazer, ele pediria que a bebê demoníaca arrancasse o fruto e levasse tudo embora. Seria seu alimento para o futuro. Depois de um tempo, o gás branco no corpo do bebê demoníaca gradualmente se dissipou, e sua temperatura corporal também diminuiu gradualmente. No entanto, não parecia que seu corpo havia sofrido mudanças especiais. Ela ainda era pequena, e ainda estava abraçando a espada antiga em seus braços. Depois que a bebê demoníaca se recuperou totalmente, ela se levantou e olhou na direção da árvore da longevidade. No entanto, ela pareceu hesitar e não avançou imediatamente. Se você não pode mais comer, por que você não arranca os frutos agora e eu te ajudo a mantê-los? Zhou Wen sugeriu. Fim do capítulo. Capítulo 563, leve tudo embora. A bebê demoníaca pensou sobre isso por um momento antes de achar viável e acenar com a cabeça. Zhou Wen ficou encantado quando apressadamente tirou um enorme saco de pano de seu espaço do caos e o entregou à bebê demoníaca. Ele deu um tapinha na cabeça dela e disse: tente o seu melhor para colher mais frutos. Vou guardá-los para você. Você pode comê-los a qualquer momento no futuro. A bebê demoníaca era muito baixa, então ela teve que arrastar o saco de pano para a árvore da longevidade. Zhou Wen segurou a lâmina de bambu e olhou para a árvore da longevidade. Se fizesse algum movimento anormal, ele seria capaz de reagir a tempo. No entanto, a preocupação de Zhou Wen era desnecessária. A árvore da longevidade parecia tratar a bebê demoníaca excepcionalmente bem. Ela permitiu que a bebê demoníaca arrancasse os frutos da longevidade de seu corpo sem qualquer reação. A bebê demoníaca era ainda mais gananciosa do que Zhou Wen. Independentemente do seu tamanho ou maturidade, ela arrancou todos os frutos e os enfiou no saco de pano. Como se espera de uma existência com uma alma vital chamada demônio verdadeiro supremo.
Ela com certeza é gananciosa e implacável. Zhou Wen não achou estranho, considerando como a bebê demoníaca ousou morder ele e Xia Xuanyu antes de sua morte. Zhou Wen viu a bebê demoníaca arrancar dezenas de frutos da árvore. Se a energia de um fruto da longevidade estivesse no auge do estágio épico e perto do estágio mítico, esses frutos seriam impressionantes. A bebê demoníaca terminou de arrancar todos os frutos da longevidade e os enfiou no grande saco de pano antes de arrastá-lo de volta. Ela o colocou na frente de Zhou Wen, indicando para que ele a ajudasse a guardá-lo. Tudo bem, vou ajudá-la a guardá-lo agora. Zhou Wen pegou o saco de pano e o jogou em seu espaço do caos. Ele olhou para a árvore da longevidade careca e pensou consigo mesmo, eu me pergunto quando essa árvore da longevidade vai produzir novos frutos. Vou trazer a bebê demoníaca para arrancar os frutos quando isso acontecer. Depois de guardar os itens, Zhou Wen também desconvocou a bebê demoníaca. Ao mesmo tempo, ele abriu o jogo em seu telefone e deu uma olhada nos atributos dela. Bebê demoníaca, lendário, evolutivo. Providência vital, criança da dimensão. Alma vital, demônio verdadeiro supremo. Roda do destino, 1 giro. Força, 21. Velocidade, 21. Constituição, 21. Energia essencial, 21. Habilidade dotada, espada demoníaca. Forma equipada, nenhum. Os atributos da bebê demoníaca decepcionaram Zhou Wen. Além de aumentarem para 21, nada mais mudou. Era idêntico ao de antes. Como pode? Ela é claramente tão especial. Por que não há muita diferença entre ela e uma criatura mítica comum após o avanço? Zhou Wen olhou e sentiu que o problema provavelmente era sua roda do destino. A roda do destino das outras criaturas míticas eram todos os tipos de milagres. Mesmo que não fosse uma criatura mítica forte como o dragão guardião de 6 asas, ainda tinha a habilidade milagrosa de tomar seu lugar na morte. No entanto, a roda do destino da bebê demoníaca não parecia ter nenhuma habilidade milagrosa. As palavras, 1 giro, não explicavam nada. A bebê demoníaca tinha uma providência vital, alma vital e roda do destino desde o início. Isso significa que ela já evoluiu para o estágio mítico. No entanto, por algum motivo, ela retornou ao estágio mortal e precisou evoluir novamente. De acordo com as palavras da roda do destino, 1 giro significaria que ela voltou ao zero uma vez. Se for esse o caso, quais os benefícios que isso traz para ela ao evoluir novamente? Sua providência vital não se fortaleceu, e seus atributos não melhoraram. Se houver algum benefício, é provável que eles estejam na roda do destino. Zhou Wen não conseguiu descobrir o porquê. Ele provavelmente teve que esperar que ela avançasse para o estágio mítico antes de saber quais segredos sua roda do destino tinha. Tudo o que ele podia fazer era ignorá-lo por enquanto. Mesmo sem um milagre, a bebê demoníaca já era bastante forte por confiar apenas na espada demoníaca. Depois de deixar a região onde estava a árvore da longevidade, Zhou Wen passou pela caverna dos morcegos venenosos e chegou ao mar subterrâneo. Ele não ousou provocar o dragão negro que puxou a carruagem. O dragão negro estava amarrado, então não conseguiu alcançá-lo. Logo, Zhou Wen atravessou o mar subterrâneo. Ele chegou em frente ao templo sem nenhum perigo. Afinal, Zhou Wen havia feito inúmeras excursões pelas ruínas subterrâneas de Zuolu. A menos que houvesse algo que não estivesse no jogo, nada poderia prejudicá-lo. Ao chegar do lado de fora do templo, Zhou Wen viu o vagão. Ele estava estacionado em frente à porta do templo e as pessoas estavam movendo as coisas. Alguns deles estavam usando uniformes militares, enquanto outros estavam usando trajes de exploração comuns ou armaduras de bestas companheiras. A julgar pela idade, eles devem ser os especialistas. Quem é? Quando Zhou Wen se aproximou, eles imediatamente o descobriram. Todos os soldados pegaram suas armas e apontaram para ele. Comandante do batalhão Lu, sou eu, disse Zhou Wen quando viu alguém que conhecia. Lu Yunxian ouviu a voz de Zhou Wen e deu uma olhada mais de perto.
Ele reconheceu Zhou Wen e imediatamente disse encantado, é o jovem mestre Wen. Abaixe suas armas. Ele é um de nós. Lu Yongxian havia arriscado sua vida com Zhou Wen, então seu relacionamento naturalmente não era comum. Ele deu as boas-vindas a Zhou Wen e disse calorosamente, jovem mestre Wen, por que você veio aqui sozinho? O ajudante An não veio com você? Não, a Sheng teve que cuidar de algo e não pode vir. Vim sozinho. Zhou Wen olhou para a entrada do templo e perguntou, como está a situação lá dentro? Não é muito otimista. Os especialistas estudaram por um longo tempo e determinaram algumas das habilidades do dragão da tocha e do Kyongin. No entanto, apenas conhecer essas habilidades não significa que podemos lidar com elas. Tentamos usar bestas companheiras para sondar. Basicamente, elas são mortas instantaneamente. Apenas algumas bestas companheiras que são um pouco menores do que os insetos podem viver mais e obter algumas informações, explicou Lu Yongxian a Zhou Wen. Comandante de batalhão Lu, esse é. Um especialista avançou e dimensionou Zhou Wen. Professor Lei, deixa eu te apresentar. Este é Zhou Wen, filho da Madame Lan. Anteriormente, foi tudo graças ao jovem mestre Wen encontrar o artefato de pedra que conseguimos abrir a porta do templo. Jovem mestre Wen, este é o professor Lei Zigu, um professor de folclore. Agora, o trabalho de pesquisa do templo é feito pelo professor Lei. Lu Yongxian apresentou os dois. Lei Zigu assentiu e disse a Zhou Wen, Zhou Wen, é muito perigoso para você caminhar pela passagem da caverna sozinho. Não vá por esse caminho quando voltar. Volte com o vagão. Lei Zigu acreditava que Zhou Wen tinha vindo da passagem que o Lorde da Cachaça e companhia haviam encontrado, mas ele não sabia que Zhou Wen havia atravessado o mar subterrâneo sem o vagão. Não pretendo voltar. Quero entrar no templo para dar uma olhada, disse Zhou Wen. Isso não vai dar. Ainda não pesquisamos a situação dentro do templo. É muito perigoso entrar, recusou imediatamente Lei Zigu. Já não conquistamos o templo da frente. Vou lá dar uma olhada. Não haverá perigo. Zhou Wen não queria criar problemas desnecessários e planejava entrar no templo primeiro. Atravessar a estátua de pedra de Aoyuan requer sacrifícios para apaziguá-la. Não é fácil fazer uma viagem de ida e volta por aqui. Também é muito problemático transportar as oferendas para cá. Não há muitas aqui, e só há o suficiente para um uso. Lei Zigu ainda não concordou. Ele fez uma pausa por um momento antes de dizer, se você realmente quiser entrar, espere mais 2 dias. Faremos a próxima rodada de pesquisa então. Quando chegar a hora, você pode vir com a gente. O que Lei Zigu disse foi razoável, mas Zhou Wen não estava disposto a esperar mais 2 dias. Fim do capítulo. Capítulo 564, Especialista em Folclore. Eu mesmo vou descobrir uma solução para o sacrifício. Comandante do batalhão Lu, por favor, me leve para dar uma olhada, disse Zhou Wen a Lu Yongxian. Antes que Lu Yongxian pudesse dizer uma palavra, Lei Zigu balançou a cabeça e disse, estou no comando deste lugar. Tenho que garantir a segurança de todos aqui. Se quiser entrar, tem que esperar mais 2 dias. Caso contrário, não lhe darei permissão para entrar. Lei Zigu era teimoso demais. Zhou Wen e Lu Yongxian não conseguiram convencê-lo. Além disso, ele era o responsável aqui, então Zhou Wen não podia entrar. Tudo bem, vou esperar mais 2 dias. Zhou Wen pensou que, embora já tivesse matado o dragão da tocha filhote algumas vezes no caminho, matá-lo mais 2 vezes para se familiarizar com o processo não era uma coisa ruim. Portanto, ele concordou em esperar 2 dias antes de segui-los para o templo. Zhou Wen havia recentemente matado o dragão da tocha filhote, Medusa, e a alabarda dourada do deus da batalha algumas vezes, mas a taxa de drop não era tão alta quanto An Sheng havia descrito. A maioria dos itens dropados eram cristais de atributos. Ocasionalmente, um cristal de habilidade de energia essencial dropava. Devido às limitações de seus atributos, Zhou Wen não pôde usá-las nem tirá-las. Tudo o que ele podia fazer era vê-las desaparecer a cada reinicialização.
Até agora, o ovo companheiro que havia caído era apenas o da alabarda dourada do deus da batalha. Jovem mestre Wen, as condições aqui são bastante precárias. Você pode descansar na minha barraca agora. Lu Yongxian levou Zhou Wen para sua tenda. Lu Yongxian não tinha uma tenda para si porque o espaço era limitado. Normalmente, eram 3 pessoas para uma tenda. A tenda de Lu Yongxian originalmente tinha 2 pessoas morando nela, então era perfeita para Zhou Wen ficar lá. Os dois conversaram por um tempo sobre o que aconteceu depois que se separaram anteriormente. Era principalmente Lu Yongxian falando. Zhou Wen ouviu em silêncio. Lu Yongxian esteve posicionado nas ruínas durante todo esse tempo, tendo sido responsável por remover as criaturas dimensionais e proteger os especialistas. Aqueles companheiros que estiveram com ele anteriormente foram transferidos. A maioria deles foi promovida e deslocada para outros locais. Enquanto os dois conversavam, um homem de meia-idade na casa dos 30 anos entrou. Lu Yongxian apresentou: Jovem mestre Wen, este é o aluno do professor Lei, Quan Qingyun. Ele também é um especialista em folclore. Durante sua pesquisa sobre Dragão da Tocha e Kyongin, ele nos deu algumas opiniões valiosas. Lu Yongxian apresentou Zhou Wen a Quan Qingyun. Quan Qingyun disse apenas algumas palavras educadas antes de ir para a cama. Claramente, ele não estava interessado em conversar com Zhou Wen. Zhou Wen e Lu Yongxian não queriam perturbá-lo, então saíram da tenda para dar uma volta. Dormiram imediatamente após o retorno. No dia seguinte, quando Zhou Wen e companhia acordaram, ouviram a comoção do lado de fora. Eles saíram para dar uma olhada e viram que a equipe de logística havia enviado seus suprimentos. Todo mundo estava ocupado mexendo nas coisas. Quan Qingyun também saiu da tenda. Quando viu alguém da equipe de logística, seus olhos se iluminaram. Ele avançou com um sorriso. Enfermeira-chefe Shu, por que você está aqui sozinha? É muito perigoso. Recebemos um lote de remédio recém-fabricado que precisa ser injetado nos soldados. Tenho medo de que eles errem a dosagem, então eu mesmo vim aqui, disse Shu Wen a Quan Qingyun. Quando ela viu Lu Yongxian, ela imediatamente viu Zhou Wen, que estava ao lado de Lu Yongxian. Ela imediatamente revelou um olhar de deleite. Jovem mestre Wen, quando você veio para Zolu? Por que não te vi no acampamento? Shu Wen caminhou rapidamente em direção a Zhou Wen e perguntou com agradável surpresa. Não fui para o acampamento porque vim direto para as ruínas. Eu só queria dar uma olhada e ir embora, mas atrasei por alguns assuntos. Ainda preciso ficar por mais 2 dias, disse Zhou Wen. Jovem mestre Wen, isso não é muito legal da sua parte. Já que você está aqui em Zhuolu, como pode não nos visitar? Shu Wen e Lu Yongxian eram igual. Eles tinham passado rico com Zhou Wen, então sua relação com ele não era algo com que camaradas comuns pudessem se comparar. Quan Qingyun não pôde deixar de franzir a testa quando viu como Shu Wen era amigável com Zhou Wen, mas ele não disse uma palavra. Shu Wen, entregue as injeções aos soldados primeiro. O jovem mestre Wen estará aqui por 2 dias. Não será tarde demais para recuperar o atraso mais tarde, disse Lu Yongxian com um sorriso. Tudo bem, vou voltar a trabalhar então. Jovem mestre Wen, vamos ter um bom papo mais tarde. Shu Wen voltou ao seu trabalho. Vá em frente e ocupe-se. O humor de Zhou Wen melhorou significativamente. Poder encontrar amigos tão sinceros em um lugar tão escuro fez com que ele se sentisse melhor do que se tivesse conseguido um tesouro. 2 dias se passaram rapidamente. Zhou Wen havia matado o dragão da tocha filhote 2 vezes neste período de tempo. Embora tenha sido uma experiência angustiante cada vez, Zhou Wen estava confiante de que poderia matá-lo com segurança. O professor Lei e companhia já estavam preparados. Eles trouxeram Zhou Wen e entraram no templo. Até Shu Wen seguiu Lu Yongxian. Os perigos no templo são inimagináveis. Lembre-se de não agir por conta própria. Você deve cumprir os arranjos, ou você vai prejudicar os outros e a si mesmo. Lei Zigu estava um pouco preocupado com Zhou Wen, então ele repetidamente lhe lembrou. Eu entendo.
Zhou Wen concordou seriamente. Só então Lei Zigu se sentiu um pouco aliviado. Ele tinha medo de que Zhou Wen fosse o tipo de descendente que ignoraria tudo apenas por causa de seu temperamento. Ele não tinha ideia de que a compreensão de Zhou Wen do templo excedia em muito a dele. Sob a liderança de Lei Zigu e dos outros especialistas e professores, Zhou Wen e companhia finalmente se dirigiram para a passagem onde estava a estátua de pedra de Aoyuan. Enfermeira-chefe Shu, a estátua de pedra de Aoyuan é extremamente má. Se você tocá-la, vai machucar as pessoas. Fique ao meu lado. Se houver algum perigo, posso protegê-la, disse Quan Qingyun enquanto caminhava ao lado de Shu Wen. Qualquer um poderia dizer que Quan Qingyun estava interessado em Shu Wen. Shu Wen balançou a cabeça levemente e disse, Senhor Quan, você deve estar brincando. Eu sou uma soldado. É meu dever protegê-lo. Quan Qingyun sorriu e disse, lá fora, você é naturalmente quem me protege. No entanto, em tal lugar, muitos problemas não podem ser resolvidos pela força bruta. Deveria ser eu a lhe dar segurança. Ele fez uma pausa por um momento antes de dizer, assim como esta estátua de pedra de Aoyuan. Mesmo que o supervisor viesse pessoalmente, temo que ele não seja capaz de lidar com isso pela força. Um sacrifício de sangue é necessário para uma passagem segura. Quan Qingyun continuou tentando se exibir, mas ele não sabia que Shu Wen não era uma mulher que precisava de uma sensação de segurança. Pelo contrário, era uma soldado qualificada. As palavras de Quan Qingyun estavam na verdade questionando sua capacidade como soldado. Isso naturalmente desagradou Shu Wen. No entanto, ela não disse nada. Lu Yongxian, que estava andando ao fundo, sussurrou para Zhou Wen, Quan Qingyun nasceu em uma família rica. Seu passado familiar não é inferior ao da família An e ele é bastante talentoso. Infelizmente, ele é muito vaidoso. Ele não é do tipo que Shu Wen gosta. Temo que ele esteja apenas desperdiçando seus esforços. Zhou Wen assentiu levemente. Mesmo alguém com um QI baixo como ele poderia dizer que Shu Wen não tinha uma boa impressão dele. Quando todos chegaram em frente à estátua de pedra de Aoyuan, Lei Zigu pediu que Quan Qingyun usasse uma criatura viva como oferenda à estátua de pedra de Aoyuan. Zhou Wen naturalmente estava familiarizado com este método. Foi ele quem informou An Sheng do método. Está feito. Todos, por favor, venham por este caminho. Quan Qingyun curvou-se à estátua de pedra de Aoyuan antes de ir em direção ao templo Qiongjin. Fim do capítulo. Capítulo 565, não há mais necessidade de oferendas. Zhou Wen, que estava andando atrás, disse a Lu Yongxian e Shu Wen, desejo visitar o dragão da tocha, então não irei com você para Qiongjin. Vamos com você, disse Shu Wen. Embora a conversa tenha sido muito baixa, ainda atraiu a atenção de Quan Qingyun. O professor Lei não disse que você tem que seguir os arranjos e não andar aleatoriamente. Você está cansado de viver? Quando Quan Qingyun falou, o professor Lei e o resto se viraram e olharam para eles. O que está acontecendo? O professor Lei se aproximou e perguntou. Professor Lei, estou aqui para ver o templo do dragão da tocha. Eu não vou ao templo do Qiongjin. Agora que há uma oferta, não deve ser um problema ir a qualquer lugar, certo? Zhou Wen disse. O professor Lei disse, embora isso seja verdade na teoria, o templo é muito estranho. Tudo pode acontecer. É melhor não agirmos separadamente. Se algo acontecer, ainda podemos pensar coletivamente em uma solução. Por que não vamos ao templo do dragão da tocha depois que nosso trabalho terminar? Zhou Wen balançou a cabeça e disse, essas oferendas só agora podem durar menos de 1 hora. Quando você voltar do templo Qiongjin, temo que não haverá muito tempo. Vou por conta própria. Vou dar uma olhada. Nada vai acontecer. Não finja saber o que não sabe. As oferendas que oferecemos podem durar pelo menos 2 horas. Se você não entende nada, não fale bobagem. Quan Qingyun riu friamente. Mais de 2 horas? Professor Lei, isso é verdade? Zhou Wen ignorou o sarcasmo de Quan Qingyun e perguntou ao professor Lei com um franzir da testa. Isso mesmo.
Por razões de segurança, as oferendas que fornecemos cada vez serão suficientes para durar mais de 2 horas. E o nosso horário de trabalho tem de ser controlado para ser dentro de 1h30. Hoje, podemos terminar o trabalho mais cedo e levá-lo ao Templo do Dragão da Tocha para dar uma olhada, disse o professor Lei. Professor Lei, acho melhor que você examine as oferendas novamente. Tenho certeza de que suas oferendas só podem durar no máximo 1 hora. Se você realmente quiser ficar lá por 1h30, temo que seja muito difícil para você sair vivo, disse Zhou Wen. Quan Qingyun zombou e disse, a quantidade das oferendas foi cuidadosamente calculada. Nunca deu errado. Como leigo, como você pode ter tanta certeza? As oferendas foram colocadas pessoalmente por Quan Qingyun. Portanto, a alegação de Zhou Wen de que havia algo errado com as oferendas não implicava indiretamente que Quan Qingyun havia cometido um erro. Shu Wen não pôde deixar de falar por Zhou Wen. O jovem mestre Wen não é alguém que fala sem razão. Ele definitivamente tem suas razões para dizer que há um problema. Qual é a lógica por trás disso? Será que os resultados dos nossos planos estão errados? Quan Qingyun disse com desdém. O professor Lei ponderou por um momento antes de perguntar, Zhou Wen, por que você disse que as oferendas só podem durar 1 hora? Professor Lei, o sangue que você usou foi obtido do morcego venenoso, certo? Zhou Wen perguntou depois de pensar um pouco. Isso mesmo, no passado, usávamos sacrifícios vivos. Mais tarde, descobrimos que também era possível usar sangue fresco. Como era muito difícil capturar os morcegos venenosos vivos, passamos a usar sangue. O valor utilizado é calculado com precisão, então erros geralmente não acontecem, disse o professor Lei. Não há nada de errado com a quantidade, mas há algo errado com o sangue. O sangue do morcego não estava puro e foi misturado com outras coisas. Portanto, o tempo que pode durar será muito menor do que o que você esperava. Depois que Zhou Wen disse isso, ele olhou para Lu Yongxian e disse, Yongxian, isso não deve ser uma coincidência. Verifique atentamente todos os relacionados a este assunto. Pode ser que alguém tenha adulterado. O que lhe dá o direito de dizer que há um problema? Quan Qingyun ainda sentia que Zhou Wen estava sendo irracional porque o professor Lei não havia permitido que ele fosse ao Templo do Dragão da Tocha. Zhou Wen, como você sabia que há algo mais misturado no sangue do morcego? Este é um problema muito sério, perguntou o professor Lei a Zhou Wen com uma expressão pesada. Professor Lei, foi o ajudante An que lhe falou sobre o uso de um sacrifício vivo. Zhou Wen perguntou. Sim, o professor Lei assentiu. Eu disse ao ajudante An o método, disse Zhou Wen. Você realmente se atreve a dizer qualquer coisa. Quantas vezes você já foi ao templo? Como você ousa dizer que descobriu o método dos sacrifícios vivos? Por que você não diz apenas que encontrou uma maneira de matar as criaturas míticas? Quan Qingyun derramou. Esse assunto é de suma importância, mas o sangue já foi absorvido pela estátua de pedra de Aoyuan. Não tem como testar agora. O professor Lei olhou para a estátua de pedra de Aoyuan e ponderou por um momento antes de dizer, segurança em primeiro lugar. Já que Zhou Wen disse que há um problema com o sangue, vamos cancelar temporariamente a pesquisa. Professor, por que você tem que ouvir um leigo como ele cuspir bobagens? Já o usamos tantas vezes sem problemas. Por que haveria um problema com o sangue no momento em que ele está aqui? Isso não é bobagem? Desperdiçar as oferendas desta vez e recuperar o sangue do morcego novamente levará alguns dias. Não podemos fazer nada nos próximos dias. Quan Qingyun disse infeliz. O professor Lei insistiu, segurança em primeiro lugar. Como há dúvidas, não podemos correr o risco, independentemente de ser verdade ou não. Já que o professor Lei já havia dito isso, o que mais Quan Qingyun poderia dizer? Ele só podia se sentir frustrado. Já que você disse que as oferendas podem durar cerca de 1 hora e desistimos de nossos planos para hoje, vamos ao Templo do Dragão da Tocha para dar uma olhada. Podemos voltar em cerca de 10 minutos. Mesmo que haja um problema com o sangue, isso não nos atrapalhará, disse o professor Lei a Zhou Wen.
Zhou Wen pensou consigo mesmo, vou matar o dragão da tocha. Se levá-los junto, é bem capaz que o dragão da tocha seja capaz de matar todos vocês de uma só vez. Professor Lei, acho melhor você ir ao templo Qiongjin. Eu mesmo irei ao templo do dragão da tocha, disse Zhou Wen ao professor Lei. Quan Qingyun retrucou com raiva, você foi quem disse que há algo de errado com as oferendas. Você também é quem disse que não deveríamos ir. Agora, você também é quem diz que devemos ir. Você está basicamente desempenhando todos os papéis possíveis. O professor Lei franziu a testa e disse, se o que você disse for verdade, as oferendas só podem manter a passagem por menos de 1 hora. O nosso trabalho preparatório já demora meia hora. Não adianta ir. Zhou Wen não disse uma palavra enquanto olhava para a estátua de pedra de Ao Yuan e caminhava em frente a ela. Ninguém sabia o que ele estava tentando fazer enquanto olhavam para ele. Quan Qingyun abriu a boca para dizer algo, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, viu Zhou Wen parar em frente à estátua de pedra de Ao Yuan. Empunhando a lâmina de bambu na mão, ele de repente a desembainhou. Todos ficaram chocados. Não é que eles não tivessem tentado destruir a estátua de pedra de Ao Yuan, mas o resultado foi uma perda terrível. Dentro do templo, a estátua de pedra de Ao Yuan foi fortalecida por algum tipo de poder. Apesar de ser atacado por várias bestas companheiras épicas, poderia devorar todas elas. Se Zhou Wen alertasse a estátua de pedra de Ao Yuan, eles provavelmente morreriam. Alguém já havia aberto a boca para parar Zhou Wen, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, a lâmina de bambu na mão de Zhou Wen cintilou e voltou para sua bainha. Bum! O professor Lei ficou chocado. A estátua de pedra de Ao Yuan se dividiu em duas e desabou em ambos os lados. Não há necessidade de nenhuma oferenda por enquanto, disse Zhou Wen ao dar 2 passos para trás. Fim do capítulo. Capítulo 566, Matando o Dragão da Tocha. Yunxian, você deveria ficar aqui. Vamos investigar o problema com a oferenda de sangue primeiro. Antes de descobrirmos, não deixe ninguém sair do templo. Além disso, encontre algumas pessoas confiáveis para proteger o professor Lei e companhia. Não deixe que os outros tenham a chance de esgueirar-se para um ataque, disse Zhou Wen a Lu Yunxian. Sim, jovem mestre Wen. Vou fazer isso agora. Lu Yunxian saudou e saiu. O professor Lei e companhia ainda não haviam reagido. A divisão da estátua de pedra de Ao Yuan por Zhou Wen os chocou muito. Professor Lei, quando Yunxian voltar, você pode ir para o templo Qiongjin. Shu Wen, venha comigo. Zhou Wen caminhou em direção à passagem para o templo do dragão da tocha. Shu Wen apressou-se a seguir, deixando o professor Lei e o resto ali parados olhando um para o outro. Eu só ouvi falar de Zhou Wen causando problemas para a família An no passado, fazendo com que a relação entre a família An e os altos escalões da federação piorasse. Pelo visto, os rumores não são confiáveis. A proteção que a família An faz dele faz sentido. Ele ainda deveria estar na academia, certo? O professor Lei suspirou ao olhar para as 2 metades da estátua de pedra de Ao Yuan. Ouvi dizer que ele está apenas no 1º ano, disse outro professor. Isso faz com que ele tenha apenas 17 ou 18 anos. Para ter essas conquistas nessa idade, se ele estivesse na minha família, seríamos ainda mais protetores do que a família An, disse o professor Lei. Quan Qingyun bufou friamente. Ele é discípulo de Wang Mingyuan. Quem sabe o que ele fez em particular? Caso contrário, como um aluno poderia produzir tais conquistas? O professor Lei olhou para Quan Qingyun e disse significativamente, Qingyun, como pesquisadores, o maior tabu é deixar que nossas emoções afetem nosso julgamento. A expressão de Quan Qingyun mudou um pouco quando ele ouviu isso, mas ele rapidamente se acalmou. Ele disse respeitosamente, professor tem razão. Eu sei o que fazer. Pessoal, vamos descansar um pouco. Quando o comandante do batalhão Lu trouxer seus homens, iremos para o templo Qiongjin novamente. Agora que não há restrições da estátua de pedra de Ao Yuan, podemos trabalhar por períodos mais longos.
Temos de replanejar os nossos acordos de trabalho. O professor Lei pegou um caderno e começou a estudá-lo. Zhou Wen conduziu Shu Wen para a passagem para o Templo do Dragão da Tocha. Depois de caminhar por uma curta distância, ele parou e disse a Shu Wen: ajude-me a guardar este lugar. Não importa o que aconteça lá dentro, não importa o que você ouça, não entre. Não deixe ninguém passar. Entendeu? Jovem mestre Wen, o que você vai fazer? Shu Wen ficou alarmada. Ela imediatamente soube que a viagem de Zhou Wen não era tão simples quanto dar uma olhada no Templo do Dragão da Tocha. Matar o Dragão da Tocha. Zhou Wen não escondeu isso dela. Ele também não conseguia esconder. Dito isso, ele se dirigiu ao túnel. Shu Wen foi pega de surpresa. Quando reagiu, Zhou Wen já tinha entrado no túnel. Apesar de ter estado no jogo inúmeras vezes, ele teve uma sensação diferente vindo aqui na vida real. Afinal, ele não estava no jogo. Se ele cometesse algum erro, poderia morrer. De pé em frente à porta de metal do templo, Zhou Wen respirou fundo e fechou os olhos, permitindo que seu corpo e mente se acalmassem. Não era para se ajustar a um estado ótimo, mas para se fazer tratar o que vinha pela frente normalmente. Se alguém precisasse usar 120% de suas habilidades para completar algo, seria uma aposta. Quanto a Zhou Wen, não precisou apostar. Desde que completasse o que precisava fazer como sempre fez, poderia obter os resultados que desejava. Quando abriu os olhos, Zhou Wen já havia se acalmado. Ele convocou sua armadura e o dragão guardião e estava preparado para liberar o outro espelho de cristal a qualquer momento. Com a alabarda dourada do deus da batalha na mão, Zhou Wen abriu a porta do templo. Com o som estridente da porta de metal sendo aberta, Zhou Wen viu o dragão da tocha filhote parecido com uma cobra dentro. Era ainda mais feroz e aterrorizante do que no jogo. Também era maior e mais opressor. Em meio à fumaça venenosa, o dragão da tocha abriu a boca e expeliu fumaça venenosa. As 6 asas em suas costas bateram quando Zhou Wen circulou atrás do dragão da tocha em uma velocidade inacreditável. O dragão da tocha varreu sua cauda, mas tudo estava sob o controle de Zhou Wen. Seu corpo se moveu em uma trajetória perfeita, esquivando-se dos repetidos ataques do dragão da tocha antes que ele finalmente se aproximasse dele. A alabarda dourada do deus da batalha apunhalou em suas escamas com a luz divina dourada. O sangue jorrou imediatamente de onde a alabarda dourada do deus da batalha atingiu quando o dragão da tocha soltou um grito aterrorizante. Em um instante, fileiras de olhos semelhantes a lanternas se iluminaram em seu corpo. Seus olhos refletiam a luz como espelhos, iluminando todo o templo metálico. As 6 asas nas costas de Zhou Wen e a alabarda dourada do deus da batalha em sua mão foram imediatamente desconvocadas. O poder do mundo de visão da tocha brilhante brilhou em sua armadura e foi refletido pelo espelho, impedindo que ele fosse sugado para o mundo de visão. Com sua experiência no jogo, Zhou Wen sabia muito bem que o minuto seguinte era o período mais crítico. Enquanto ele pudesse resistir a isso por 1 minuto, o dragão da tocha filhote entraria em um estado enfraquecido. Ele seria incapaz de usar o mundo de visão da tocha brilhante novamente e toda a sua variedade de habilidades seria muito enfraquecida. Isso lhe daria confiança para matar o dragão da tocha. No entanto, este minuto foi difícil mesmo dentro do jogo. Ele tinha que garantir não cometer nenhum erro. Ele ativou o imortal voador transcendente não para matar o inimigo, mas para escapar. A velocidade de Zhou Wen foi elevada ao limite quando ele se esquivou atrás de um pilar de metal. Cada movimento dele tinha sido cuidadosamente calculado e ele sabia a melhor maneira de ganhar tempo. O dragão da tocha filhote perseguiu-o com todas as suas forças e circulou em torno do pilar de metal. Os feixes de luzes monstruosos saíram dos olhos como raios laser que se cruzavam no templo. Sem qualquer pausa, ele se movia constantemente. Com a ajuda do pilar de metal no templo metálico, Zhou Wen evitou o ataque letal do dragão da tocha filhote uma e outra vez. Com o passar do tempo, Zhou Wen permaneceu calmo. Ele sabia que estava cada vez mais perto de matar o dragão da tocha filhote.
Lu Yongxian rapidamente trouxe seus homens e providenciou para que eles protegessem o professor Lei e companhia. Embora fosse uma forma de proteção, na verdade era uma forma de vigilância. Isso porque quem poderia adulterar o sangue provavelmente seria o professor Lei e os outros depois de excluir os que obtiveram o sangue e o transportaram. Embora não parecesse provável que eles fizessem isso, já que tinham que entrar também, quem sabia se alguém entre eles encontraria uma desculpa para sair mais cedo. Portanto, ao protegê-los, ele também tinha que evitar que quaisquer espiões os prejudicasse. Lu Yongxian arranjou seus homens e correu para ver Zhou Wen. No entanto, assim que chegou ao túnel, viu Shu Wen sozinha na entrada. Por que você está aqui? Onde está o jovem mestre Wen? O jovem mestre Wen entrou, disse Shu Wen. Por que você não entrou com ele? Lu Yongxian sentiu que algo estava errado. O jovem mestre Wen não me permitiu entrar. Ele também disse que ninguém pode entrar. Ele quer matar o dragão da tocha, respondeu Shu Wen com sinceridade. A expressão de Lu Yongxian mudou drasticamente. Por que você não o impediu? Você deve saber o quão aterrorizante é o dragão da tocha. Embora o jovem mestre Wen seja muito forte, suas chances de sobrevivência ainda são muito pequenas ao enfrentar uma criatura como o dragão da tocha. Enquanto Lu Yongxian falava, ele ouviu um grito agudo do templo do dragão da tocha. Fim do capítulo. Capítulo 567, Bloco de Metal. Isso é ruim, alguma coisa realmente aconteceu. Lu Yongxian correu para o túnel sem qualquer hesitação. O jovem mestre Wen disse que, não importa o que aconteça, não podemos entrar. Shu Wen puxou Lu Yongxian de volta. Você tem ideia do que está acontecendo agora? Se o jovem mestre Wen morrer, como vamos responder ao ajudante An e ao supervisor An? Além disso, o jovem mestre Wen salvou nossas vidas. Lu Yongxian afastou Shu Wen e correu para dentro. Shu Wen rangeu os dentes e correu também. Ela não podia mais se segurar. Quando os dois correram, ouviram gritos aterrorizantes e sons estrondosos. Eles ficaram ainda mais preocupados. Pelos sons, o dragão provavelmente ficou furioso. Sons aterrorizantes e colisões ecoaram no túnel. Até o professor Lei, que estava montando vários equipamentos, os ouviu. Ah, não, é dragão da tocha. Foi mexido. Poderia Zhou Wen ter aberto a porta do templo do dragão da tocha. A expressão do professor Lei mudou quando ele imediatamente correu. Quan Qingyun se entristeceu quando ouviu isso. Esse Zhou Wen é tão arrogante. Ele deve ter pensado que é incrível e abriu a porta do templo do dragão da tocha. Como pesquisadores, eles sabiam muito bem que o dragão da tocha era uma verdadeira criatura mítica. Não era algo com que o Ao Yuin pudesse se comparar. Era morte quase certa. Eles já haviam sacrificado muitas bestas companheiras épicas em suas tentativas de matá-lo. Quando o professor Lei e companhia correram de volta para os três caminhos onde estava a estátua de pedra de Ao Yuin, os gritos afiados do dragão da tocha pararam de repente. Lu Yongxian e Shu Wen já haviam corrido para o templo do dragão da tocha e viram o gigantesco dragão da tocha dentro. Foi a primeira vez que o viram com os próprios olhos. Embora soubessem que o dragão da tocha estava dentro, eles não foram os que viram pessoalmente o dragão da tocha. Em vez disso, eram as bestas companheiras que eles tinham colocado dentro. Nesse momento, eles viram o corpo do dragão da tocha. Seu corpo maciço e aura feroz lhes davam imensa pressão. Na frente do dragão da tocha, eles se sentiam tão pequenos quanto formigas. No entanto, na frente do dragão da tocha estava um homem vestindo armadura prateada parecida com um espelho. Ele tinha 6 asas de dragão brancas flamejantes nas costas. Ele segurava um tridente dourado em sua mão enquanto levitava na frente do dragão da tocha. E no corpo do dragão da tocha, havia feridas sangrentas por toda parte. A parte mais aterrorizante era que o sangue jorrava como uma fonte de sua cabeça. Bum! Diante da figura divina, o dragão da tocha desabou no chão, morto. O sangue corria por toda parte no templo. No entanto, a figura flutuando acima do dragão da tocha parecia impecável. Seu corpo emitia um brilho sagrado.
Depois de uma longa pausa, Lu Yongxian engoliu e perguntou incrédulo, jovem mestre Wen, é você? Por que você está aqui? Não lhe disse para não entrar. Zhou Wen tinha certeza de que o dragão da tocha estava morto. Ele desconvocou suas bestas companheiras e revelou seu corpo. Desculpe, a culpa é minha. Shu Wen se desculpou apressadamente. Não é nada. Já que você está aqui, me ajude a olhar ao redor. Há algo neste templo deixado para trás pelo ex-diretor e companhia. Zhou Wen havia procurado o templo do dragão da tocha no jogo, mas não havia encontrado outra saída. Se o ex-diretor e companhia realmente viessem para cá, eles provavelmente deixariam algo para trás, a menos que tenham sido devorados completamente pelo dragão da tocha. Por exemplo, papel, mochilas ou instrumentos. Não importa o quão bom fosse o apetite do dragão da tocha, ele provavelmente não comeria essas coisas. Quanto a Lu Yongxian e Shu Wen, Zhou Wen não os deixou entrar porque tinha medo de que eles morressem quando o dragão da tocha usasse o mundo de visão da tocha brilhante. Agora que o dragão da tocha estava morto, não importava se Lu Yongxian e Shu Wen entrassem. Lu Yongxian e Shu Wen vasculharam apressadamente o templo do dragão da tocha com Zhou Wen. Toda a sua atenção estava voltada para o dragão da tocha, impedindo-o de observar o templo antes. Agora, Zhou Wen dimensionou cuidadosamente o templo e percebeu que o layout e as decorações eram os mesmos do jogo. No entanto, o jogo era cartunesco e este lugar parecia ainda mais real. Havia pilares de metal e esculturas de metal por toda parte, bem como algumas estátuas de metal. As esculturas representavam monstros. Por exemplo, o Ximei-Wangliang que Zhou Wen encontrou do lado de fora teve sua imagem gravada na parede de metal. Havia muitos outros monstros que Zhou Wen não sabia nomear. Este não foi o ponto principal da observação de Zhou Wen. Ele queria encontrar algo, mesmo que fosse um esqueleto, um pedaço de pano esfarrapado ou mesmo um pedaço de papel. No entanto, não havia nada no templo. Além dos itens de metal, não havia mais nada. Zhou Wen tinha sentimentos contraditórios. Ele não conseguiu ver os pertences do ex-diretor e seu grupo. Era possível que eles tivessem sido engolidos pelo dragão da tocha, mas também era possível que eles não tivessem vindo aqui. Portanto, ainda havia alguma esperança. No entanto, essa esperança era ainda mais torturante. Jovem mestre Wen, se você olhar apenas a olho nu, não conseguirá ver nenhum problema. Desejo usar alguns equipamentos e os poderes de nossas bestas companheiras para examinar a área. Talvez possamos descobrir alguma coisa. Lu Yongxian olhou ao redor do templo antes de dizer a Zhou Wen. Claramente, ele não tinha descoberto nada. Tudo bem, vá e prepare-se. Zhou Wen assentiu. Shu Wen, ajude o jovem mestre Wen a olhar ao redor e ver se o dragão da tocha deixou cair algum ovo companheiro e cristais. Se houver, peça ao jovem mestre Wen que os guarde. Daqui a algum tempo, haverá muitas pessoas e será inevitavelmente problemático, disse Lu Yongxian a Shu Wen antes de sair. Shu Wen concordou e foi investigar o cadáver do dragão da tocha. Zhou Wen sabia que as chances de o dragão da tocha soltar um ovo companheiro eram muito baixas, então ele não o procurou deliberadamente. Ele apenas observou cuidadosamente o templo e comparou-o com suas memórias no jogo. De repente, Zhou Wen descobriu algo. Era idêntico ao estilo metálico do templo. Parecia ser algo do templo, mas Zhou Wen nunca tinha visto isso no jogo. Zhou Wen caminhou até o lado do templo e viu um artefato de metal. Parecia cúbico como um bloco de metal. Não era muito grande e tinha o tamanho de um tijolo. Sua cor era a mesma do templo. Era preto azulado. Esta peça de metal foi colocada acima da cabeça de uma estátua de monstro. A estátua de metal parecia um leão, um tigre, mas nada parecido com eles. No entanto, parecia um lendário Qilin. Zhou Wen tinha visto esta estátua no jogo, mas ele nunca tinha visto a peça de metal em sua cabeça. Ele estendeu a mão para empurrar o bloco de metal e percebeu que não fazia parte da estátua. Foi muito fácil para ele empurrá-lo. Zhou Wen a pegou e achou-a bastante pesada.
Provavelmente era muito mais pesada do que um bloco de ouro do mesmo tamanho. A superfície da peça de metal era muito lisa e não havia nada nela. Zhou Wen virou para o lado para dar uma olhada, mas não havia nada. No entanto, quando virou para o fundo, percebeu que havia algo diferente. Havia alguns cortes na superfície de metal, dividindo o metal em 9 partes. Zhou Wen parecia ter visto essa mesma configuração de 9 partes em algum lugar antes. Em uma reflexão cuidadosa, ele imediatamente se lembrou de que, na loja de Qin Shiyuan, a besta companheira de cabelos prateados acorrentada estava conectada a um bloco de metal. O bloco de metal tinha um teclado semelhante de 9 números. Fim do capítulo. Capítulo 568, Ovo do Dragão da Tocha. No entanto, o bloco de metal que acorrentava a pessoa estranha era muitas vezes maior do que este. Além disso, havia números no teclado de 9 teclas. Não havia números no minúsculo bloco de metal aqui. Cada tecla estava em branco. Zhou Wen pensou por um momento e guardou a peça de metal no espaço do caos. Ele planejava estudá-la quando retornasse. Jovem mestre Wen, um ovo companheiro, é o ovo companheiro do dragão da tocha, Shu Wen de repente disse em agradável surpresa. Zhou Wen estava prestes a examinar o templo novamente, para ver se havia algo diferente do jogo, quando ouviu a voz de Shu Wen. Ele não pôde deixar de ser pego de surpresa. Ele virou a cabeça e viu Shu Wen segurando um cristal do tamanho de uma bola de futebol em sua mão. Parecia ter bilhões de estrelas circulando nele. Era lindo e surreal. Jovem mestre Wen, rapidamente guarde-o. É melhor não deixar que os outros vejam. Shu Wen entregou o ovo companheiro para Zhou Wen. Zhou Wen pegou o ovo companheiro e olhou para ele. Ele não pôde deixar de suspirar interiormente. Já farmei tantas vezes no jogo, mas nada dropou. Nunca esperei que dropasse na vida real. Do lado de fora do túnel, o professor Lei e companhia não conseguiam mais ouvir nada. Eles estavam tentando adivinhar o que estava acontecendo lá dentro. Pelo que parece, Zhou Wen deve ter sido morto pelo dragão da tocha. Quan Qingyun sorriu interiormente, mas disse, professor, Zhou Wen provavelmente está condenado. Como explicar isso ao supervisor An? O professor Lei também estava se sentindo incomodado. A família An definitivamente deu grande importância a um gênio do cultivo como Zhou Wen. Embora esse assunto não tivesse nada a ver com ele, ele ainda estava no comando aqui. Ele acabou tendo que arcar com alguma responsabilidade. Vamos dar uma olhada primeiro. O professor Lei convocou sua besta companheira e planejou descobrir a situação para ver se Zhou Wen poderia ser salvo. Embora as chances fossem pequenas, ele teve que tentar. Realmente não há necessidade. Enviar bestas companheiras é apenas enviá-las para a morte à toa, disse Quan Qingyun. O professor Lei estava prestes a dizer algo quando viu alguém sair correndo do túnel. Era Lu Yunxian. Comandante Lu, como está a situação lá dentro? Zhou Wen não entrou no templo do dragão da tocha, não é? O professor Lei perguntou apressadamente quando viu Lu Yunxian sair. O jovem mestre Wen está no templo, respondeu Lu Yunxian. Acabou. Quando o professor Lei ouviu Lu Yunxian dizer isso, ele sentiu que Zhou Wen estava definitivamente morto. Professor Lei, cadê o seu equipamento de escaneamento? Traga-o consigo. Siga-me até o templo do dragão da tocha, disse Lu Yunxian. De que adianta pegar o equipamento? Esses instrumentos só podem ser usados para coletar dados, não para salvar alguém, disse Quan Qingyun com uma contração dos lábios. Lu Yunxian disse com um sorriso, quem você está salvando? O jovem mestre Wen matou o dragão da tocha. Apresse-se e traga o equipamento. Verifique o interior do templo cuidadosamente e veja se há vestígios deixados pelo velho senhor Ouyang e pelos outros. O que? O professor Lei e os outros achavam que algo estava errado com seus ouvidos. Comandante do batalhão Lu, você está brincando com a gente. Um professor olhou para Lu Yunxian incrédulo. O que você quer dizer? O jovem mestre Wen está esperando por você no templo. Traga rapidamente o equipamento e siga-me, disse Lu Yunxian.
O professor Lei e companhia ficaram em dúvida, mas vendo que Lu Yunxian não parecia estar brincando, eles só puderam reunir seus equipamentos e segui-lo até o Templo do Dragão da Tocha. Quando chegaram do lado de fora do Templo do Dragão da Tocha e viram o enorme corpo caído em uma poça de sangue, todos ficaram perplexos. Eles estudaram a área por meses, mas nunca tinham visto o Dragão da Tocha pessoalmente. Agora, eles tinham visto com seus próprios olhos, mas o Dragão da Tocha já havia se transformado em um cadáver. A expressão de Quan Qingyun foi ainda mais pensativa, como se ele não pudesse acreditar. Ele também ficou um pouco horrorizado. Zhou Wen olhou para frente e para trás no templo várias vezes. Depois de confirmar que não era diferente do jogo, ele deixou o templo e o entregou ao professor Lei, Lu Yunxian, e companhia para lidar com isso. Voltou ao acampamento e aguardou os resultados. Embora muitos dispositivos eletrônicos não pudessem ser usados em Zuolu, ainda havia alguns métodos de investigação mais práticos que poderiam ser usados. Por exemplo, exames de sangue, testes de impressões digitais, etc. Alguns minúsculos tecidos da pele poderiam ser coletados e testados. Toda a equipe fez uma varredura completa na área. Como Zhou Wen não podia fazer nada, ele teve que apenas esperar pelos resultados. Na família An de Luoyang, An Sheng tinha acabado de voltar ao escritório. Assim que ele estava relatando a eclosão de seu ovo companheiro para An Tianzhu, o telefone em sua mesa de repente tocou. An Tianzhu gesticulou levemente e An Sheng atendeu ao chamado. O que? An Sheng arregalou os olhos em choque depois de ouvir algumas palavras. An Tianzhu franziu a testa ligeiramente enquanto esperava que An Sheng baixasse o telefone antes de lhe perguntar, o que aconteceu? Jovem mestre Wen, foi para as ruínas de Zuolu. An Sheng abaixou o telefone e disse a An Tianzhu com um olhar de choque. O que ele fez? An Tianzhu perguntou com um franzir da testa. Pela expressão de An Sheng, ele sabia que não era tão simples quanto ir às ruínas. Alguma coisa deve ter acontecido. Jovem mestre Wen, ele entrou no templo do Dragão da Tocha, An Sheng disse com uma expressão dolorosa. Bobagem, o que Lu Yunxian e o professor Lei estão fazendo? Como poderiam deixá-lo entrar no templo? An Tianzhu imediatamente bateu na mesa e perguntou, como ele está agora? Ele está morto? Morto, sussurrou An Sheng. An Tianzhu sentou-se em uma cadeira e disse com os dentes apertados, que bastardo. Como posso responder à pessoa em casa? Ele acha que é um herói. Que herói de merda. Ele é apenas um idiota ignorante. Ele acha que sua vida lhe pertence. Achando que ele pode fazer o que quiser. Ele não leva ninguém a sério e é egoísta. An Sheng não via An Tianzhu tão irritado há muito tempo. Percebeu que tinha exagerado. Isso, supervisor, eu quero dizer, o Dragão da Tocha está morto, An Sheng disse cuidadosamente quando An Tianzhu finalmente parou. An Tianzhu foi pego de surpresa. Depois de um tempo, ele olhou para An Sheng e disse, o que você disse? Repita. A notícia de Zuolu é que o jovem mestre Wen matou o Dragão da Tocha. Eles já entraram no templo do Dragão da Tocha para começar a testar. Eles ainda não encontraram nada, disse An Sheng. An Tianzhu olhou para An Sheng e sua expressão gradualmente ficou fria. An Sheng, parece que você se tornou bastante despreocupado recentemente. Supervisor, fiquei chocado com a notícia da morte do Dragão da Tocha. Eu não conseguia pensar direito. Realmente não foi intencional. An Sheng imediatamente sentiu que as coisas estavam dando errado. Já que você está tão despreocupado, vá e guarde a montanha xadrez. Você não tem permissão para voltar sem minhas ordens, disse An Tianzhu friamente. Eu tenho escolha, An Sheng disse com uma expressão amarga. O que você acha? An Tianzhu disse friamente. Sim, partirei para a montanha xadrez imediatamente. An Sheng ficou reto e saudou, mas ele não saiu. Ele disse, algo estranho aconteceu lá também. O sangue que eles usaram para sacrificar a estátua de pedra de Aoyuan parecia ter sido adulterado. Zhou Wen voltou para sua tenda e pegou a peça de metal que havia obtido do templo para estudá-la. Além de ser um pouco menor,
parecia muito semelhante à coisa que acorrenta a besta companheira de cabelos prateados. Fim do capítulo. Capítulo 569, Caixa de código. Zhou Wen tentou usar a função de câmera do telefone misterioso para mirar o bloco de metal, mas não houve reação. Claramente, ele não podia armazená-lo em seu telefone. Zhou Wen tentou pressionar as 9 teclas novamente e percebeu que, embora não afundasse, parecia haver uma mudança. Essas grades não podem ser botões, certo? Zhou Wen apertou algumas outras teclas. Enquanto a pressão atingisse um determinado nível, cada grade emitiria um flash. Será que este bloco de metal é realmente uma caixa de código? Então qual é o código? Poderiam ser os 10 números que o ex-diretor me deu. Zhou Wen pensou por um momento e sentiu que algo estava errado. Não havia números na grade de 9 espaços. Mesmo que os 10 números dados pelo ex-diretor fossem realmente a senha, ele não sabia qual correspondia a 1 ou 9. Normalmente, os números são organizados em ordem. 123 é a primeira linha, 456 é a segunda linha, 789 é a terceira linha. No entanto, a grade de 9 chaves é um quadrado. Não sei qual é a orientação da primeira linha. Zhou Wen pensou por um momento e sentiu que poderia tentar. Se fosse realmente organizado em ordem, ele deveria ser capaz de obter resultados fazendo algumas tentativas. Portanto, Zhou Wen tentou usar o código de 10 dígitos. 5.156.942.730. Ele se lembrava muito claramente deste número, mas logo percebeu que algo estava errado. Como a grade tinha apenas 9 botões, e com um dos 10 números sendo 0, não havia como apertar esse 0. Não funciona de jeito nenhum. Pelo que parece, estou pensando demais nas coisas. Zhou Wen olhou para a peça de metal e, de repente, lembrou-se de que tinha visto uma grade semelhante no bloco de metal que acorrentava a besta companheira de cabelos prateados. No entanto, havia números naquela grade. Zhou Wen lembrou cuidadosamente quais números estavam na grade. Felizmente, ele tinha uma memória muito boa. Naquela época, ele tinha olhado para ela com cuidado, então rapidamente se lembrou. Ele lembrou que os números não foram organizados de acordo com a ordem, mas eram aparentemente aleatórios. 249, 715, 603, lembro que os números do bloco metálico estavam distribuídos dessa forma. Estranho, não há 8 na grade. O coração de Zhou Wen estremeceu ao pensar no código de 10 dígitos. Na verdade, não havia o número 8. Embora isso não significasse nada, Zhou Wen de repente sentiu que poderia tentar. Se os números neste pequeno bloco de metal são os mesmos que o grande bloco de metal, então eu deveria pressioná-lo assim. Zhou Wen seguiu os números em sua memória e pressionou o código de 10 dígitos, mas o bloco de metal não reagiu. Zhou Wen girou a grade no sentido horário 90 graus antes de continuar suas tentativas. Depois que ele apertou o 10º botão, de repente ouviu um clique muito suave. Ele ficou imediatamente encantado e olhou apressadamente para a peça de metal. De fato, havia uma rachadura na lateral dela. Com um toque suave, a peça de metal se dividiu em duas. Era diferente da caixa que Zhou Wen imaginava. A peça de metal era quase sólida. Apenas no meio havia um cristal circular que tinha aproximadamente o tamanho de uma pequena moeda. Depois que a peça de metal abriu, o cristal caiu e pousou sobre a mesa. O cristal era transparente, mas havia muitos pontos de luz prateados dentro. Assemelhavam-se a inúmeras galáxias rodopiantes. Foi extremamente bonito. Zhou Wen pegou o cristal e deu uma olhada cuidadosa. Era um pouco frio, mas não havia flutuações especiais de energia nele. Do lado que viu, havia o símbolo de uma âncora gravado. Zhou Wen não desconhecia o símbolo da âncora. Ele já tinha visto isso algumas vezes antes. Uma tatuagem semelhante estava na grande peça de metal e Gu Jian também tinha uma tatuagem semelhante. No entanto, o símbolo da âncora era ligeiramente diferente. Não havia nenhum perfil da lateral de uma mulher nele.
Era apenas um simples símbolo de âncora. Talvez seja apenas uma coincidência. Zhou Wen pensou enquanto virava o cristal para dar uma olhada. Ele não pôde deixar de ficar atordoado quando viu. O cristal parecia transparente, mas quando ele se virou, percebeu que não era o caso. Havia uma cabeça de mulher gravada deste lado. Era o perfil lateral dela e ela era extremamente bonita. Era idêntico ao que Zhou Wen tinha visto no símbolo da âncora. Está realmente relacionado, mas para que serve esse item que parece uma moeda comemorativa? Por que o ex-diretor me disse a senha da caixa? Por que ele não me deu a caixa ou a moeda de cristal? Se eu não tivesse visto o bloco de metal que acorrenta a besta companheira de cabelos prateados, ou se eu não viesse aqui para obter o pequeno bloco de metal, ele não teria utilidade mesmo se tivesse a senha. Inúmeros pensamentos passaram pela mente de Zhou Wen, mas quanto mais pensava sobre isso, mais suspeito parecia. Pelo que parece, não poderei responder a essas perguntas a menos que encontre o ex-diretor. Gostaria de saber qual uso essa moeda de cristal tem. Zhou Wen estudou-a por um tempo, mas ele não conseguiu encontrar qualquer uso para ela. Tudo o que ele podia fazer era colocá-la de volta no bloco de metal. Quando as peças de metal abertas foram colocadas juntas, imediatamente pareceu ter uma poderosa força magnética que puxou firmemente ambas as partes juntas. Nem mesmo a brecha no meio pôde ser vista. Zhou Wen usou sua mão para tentar abri-la algumas vezes, mas permaneceu sólida, como se não houvesse lacuna. Este bloco de metal com certeza é mágico. Gostaria de saber se o grande bloco de metal que acorrenta a besta companheira de cabelos prateados pode ser aberto com a senha. Embora Zhou Wen sentisse que era muito provável, ele não planejava tentar. Depois de colocar a peça de metal no espaço do caos, Zhou Wen estava prestes a tirar o ovo companheiro do dragão da tocha para tentar chocá-lo quando de repente ouviu alguém entrar na tenda. Jovem mestre Wen, alguém chegou ao acampamento. Ele quer ver você imediatamente. O ajudante An quer falar com você, disse Lu Yongxian ao entrar. Entendi. Como está a investigação das oferendas de sangue? Zhou Wen perguntou casualmente. Ainda estamos investigando. Foram mais de 20 pessoas envolvidas, mas estamos investigando cada uma delas. Ainda não encontramos nada. O ajudante An disse que vai investigar pessoalmente o assunto. Antes que ele chegue, nenhuma das pessoas relacionadas a este assunto pode sair, disse Lu Yongxian. Zhou Wen ficou aliviado quando soube que An Sheng estava investigando pessoalmente o assunto. Ele pegou o vagão com Shu Wen, que estava a caminho de volta, e deixou as ruínas subterrâneas. Depois de retornar ao acampamento, o telefone de Zhou Wen finalmente recebeu sinal. Antes que ele pudesse ligar para An Sheng já havia ligado. Jovem mestre Wen, você não concordou em esperar que eu voltasse. Por que você não esperou por mim? É uma contribuição enorme. É muito triste que você tenha levado todo o crédito sozinho. Você não estava chocando a besta companheira mítica. Eu só não queria que você se distraísse, disse Zhou Wen com um sorriso. Jovem mestre Wen, você tem que se lembrar de me levar com você da próxima vez se houver algo tão bom. Olha o quanto eu trabalhei por tantos anos. Agora, sou apenas um ajudante. Quero também contribuir. Quero ser promovido. A próxima vez que você for ao templo Qiongjin, você tem que me levar junto. Agora que eu tenho a carta de amor, eu deveria ser capaz de ajudá-lo, disse An Sheng. Tudo bem, eu definitivamente vou levá-lo comigo da próxima vez. Zhou Wen sabia que An Sheng estava brincando. Embora An Sheng fosse apenas um ajudante e sua posição oficial não fosse alta, seu poder real era imenso. Pode-se dizer que ele é uma verdadeira figura de poder no exército Sol Poente. An Sheng disse isso principalmente porque ele não queria que Zhou Wen assumisse o risco sozinho. O dragão da tocha deixou cair alguma coisa boa. Desde que deixou as coisas claras, An Sheng não disse mais nada. Um ovo companheiro, respondeu Zhou Wen. Jovem mestre Wen, você tem muita sorte. Nos últimos anos, o supervisor também matou algumas criaturas míticas.
No entanto, sua sorte com ovos companheiros não é tão boa assim. Quando você foi conosco para matar a carta de amor, um ovo companheiro caiu. Agora que você matou o dragão da tocha, outro ovo companheiro caiu. Você tem muita sorte. Se eu for matar criaturas míticas novamente, jovem mestre Wen, você tem que me ajudar, disse Ansheng com um sorriso. Zhou Wen pensou consigo mesmo, minha sorte é boa. Até parece. Eu matei inúmeras criaturas míticas no jogo, mas nenhuma delas dropou um único ovo companheiro. A propósito, jovem mestre Wen, obtivemos algumas informações sobre o ranking do cubo, disse Ansheng solenemente. Fim do capítulo. Capítulo 570, Top Mítico. Atualmente, há rumores internos entre as 6 famílias de que, enquanto uma besta companheira entrar no ranking, elas terão uma chance de serem melhoradas ainda mais no futuro, disse Ansheng. O que você quer dizer com melhoradas ainda mais? Fortalecidas? Zhou Wen lembrou-se que até o Arconte tinha dito que apenas a primeira besta companheira no ranking teria a oportunidade de ser fortalecida. Não sei, os rumores estão por toda parte agora. É difícil determinar sua autenticidade. No entanto, as famílias Xia, Zhang e Dugu já têm bestas companheiras míticas no ranking. Além disso, também existem algumas bestas companheiras desconhecidas no ranking. Você não percebeu que o ranking do seu dragão guardião de 6 asas caiu? Ansheng perguntou. Eu realmente não percebi isso. Zhou Wen não teve tempo de prestar atenção nessas coisas. Ele estava estudando como matar o dragão da tocha. O ranking do dragão guardião já caiu para o 5º lugar. A besta companheira número 1 não é mais a morte do submundo. Ela foi substituída por uma besta companheira chamada Espada Primordial Imortal. A morte do submundo é a 2ª, Gênio é a 3ª, Gigante Gélido é o 4º e seu dragão guardião de 6 asas é o 5º. Já são mais de 30 bestas companheiras no ranking. A Espada Primordial Imortal não parece pertencer às 6 famílias. Não descobrimos a quem pertence. As 6 famílias estão com uma verdadeira dor de cabeça agora. O número de bestas companheiras que não são das 6 famílias no ranking aumentou significativamente. Ansheng explicou a situação a Zhou Wen em detalhes. Por que você não deixou a carta de amor tentar? Zhou Wen não se importou muito com o ranking. Afinal, era apenas um ranking para as bestas companheiras da humanidade. Em comparação com as criaturas dimensionais, os humanos ainda eram muito fracos. Apenas 30 bestas companheiras míticas não eram nada no enorme sistema mítico dimensional. Não faz diferença mesmo que eu coloque no ranking. O ranking atual definitivamente não será o final. Ainda há muitas bestas companheiras das 6 famílias que não foram colocadas. Os verdadeiramente poderosos não apareceram. Além disso, os figurões de todo o mundo podem não ser tão ricos quanto as 6 famílias, mas eles devem ter algumas bestas companheiras míticas. Quando chegar a hora, os rankings definitivamente ultrapassarão uma centena de inscrições. Mesmo que minha carta de amor entre no ranking agora, ela vai sair mais cedo ou mais tarde. Depois de uma pausa, Ansheng disse. Por outro lado, se você obtiver a besta companheira do dragão da tocha, choque-o rapidamente. Sua classificação será definitivamente muito alta. Pode até ter chances de chegar ao 1º lugar. Há rumores de que quanto maior o ranking, maiores as oportunidades no futuro. No entanto, é preciso ter cuidado. Quanto mais forte é uma besta companheira mítica, mais difícil é chocar. Pode até matá-lo. Eu tenho algumas maneiras de chocar uma besta companheira mítica. Vou te mandar algumas informações depois. Depois de conversar com Ansheng por um tempo, Zhou Wen desligou e encontrou um quarto para descansar. Ele pegou o ovo companheiro do dragão da tocha e planejou chocá-lo. Ninguém se importaria de ter muitas bestas companheiras míticas. Mais importante, cada besta companheira mítica tinha habilidades diferentes. Não importa o quão forte uma besta companheira mítica fosse, era impossível que ela fosse invencível. Em diferentes situações, era melhor ter bestas companheiras com habilidades diferentes.
Assim como o mundo de visão da tocha brilhante, do dragão da tocha, ele poderia matar instantaneamente bestas companheiras míticas do mesmo nível, mas uma armadura do espírito do cristal de jade de estágio épico poderia contê-lo. Zhou Wen tinha energia essencial infinita, então ele naturalmente não precisava de um método especial de eclosão. Ele pegou o ovo do dragão da tocha e começou a injetar energia essencial para incubá-lo. No momento em que sua energia essencial tocou o ovo do dragão da tocha, Zhou Wen imediatamente sentiu uma poderosa força de sucção sugar sua energia essencial como uma baleia. Zhou Wen sentiu sua energia essencial subitamente vazia. Felizmente, ele rapidamente reabasteceu. Se fosse outra pessoa, provavelmente seria sugada a seco. À medida que a energia essencial era sugada, o ovo companheiro gradualmente se iluminou. Era como se inúmeras estrelas rodopiassem em torno dele. Quando finalmente parou de absorver a energia essencial de Zhou Wen, o ovo companheiro se transformou em um fluxo de luz estelar que voou em direção ao olho esquerdo de Zhou Wen e se fundiu em suas pupilas. Se alguém olhasse mais de perto, havia um padrão escuro semelhante ao dragão da tocha nas pupilas negras de Zhou Wen. Como a cor era parecida, era muito difícil para as pessoas comuns perceberem. Felizmente, a tatuagem do dragão da tocha não afetou a visão de Zhou Wen, então não o atrapalhou. Zhou Wen ligou seu telefone e verificou as informações do dragão da tocha. Esta pode ser a besta companheira mais forte que ele tinha atualmente. Até mesmo a alabarda dourada do deus da batalha seria considerada inferior. Dragão da tocha filhote, mítico, evolutivo. Providência vital, filho de um rei do mundo. Alma vital, olho do espaço-tempo. Roda do destino, mundo de visão da tocha brilhante. Força, 81. Velocidade, 81. Constituição, 81. Energia essencial, 81. Habilidade dotada, olhos de tocha, sopro do dragão, transformação do rei do mundo. Forma equipada, olho espelhado. De fato, é um mítico de alto nível. Todos os atributos estão em 81. É um prazer olhar para ele. É ainda mais forte do que o fortalecido dragão guardião de 6 asas. Zhou Wen convocou o dragão da tocha no jogo. O gigantesco dragão da tocha apareceu imediatamente na interface do jogo. Parecia idêntico ao da vida real. Zhou Wen testou todos os tipos de habilidades. Além de ter algumas habilidades a menos do que o verdadeiro dragão da tocha, basicamente não havia diferença. As poucas habilidades que faltavam não eram habilidades importantes. As habilidades essenciais estavam todas presentes. As verdadeiramente invencíveis eram o mundo de visão da tocha brilhante e a transformação do rei do mundo. O mundo de visão da tocha brilhante poderia refletir todas as coisas. Uma vez que seu olhar pousasse em alguém, ele seria sugado para o mundo de visão e desapareceria sem deixar vestígios. A transformação do rei do mundo foi a habilidade de transformação final do dragão da tocha. Com o olho do espaço-tempo aparecendo por todo o seu corpo e o mundo de visão da tocha brilhante era praticamente invencível. No entanto, depois de usar a transformação do rei do mundo, o dragão da tocha entraria em um estado enfraquecido. Sua força de combate cairia drasticamente para o mesmo nível do dragão guardião de 6 asas em um curto período de tempo. Levaria muito tempo para se recuperar. Mesmo que não use a transformação do rei do mundo, o dragão da tocha ainda é uma força de combate de alto nível. Gostaria de saber se o dragão da tocha será classificado em primeiro lugar se entrar no ranking. Zhou Wen adivinhou interiormente. Levando o dragão da tocha, Zhou Wen foi para o templo no jogo. Ele queria dar uma chance e ver quais efeitos o dragão da tocha e o mundo de visão da tocha brilhante tinham contra o mundo de visão da tocha brilhante. Seria definitivamente emocionante. Finalmente, ele chegou ao templo do dragão da tocha. Sem qualquer hesitação, Zhou Wen ordenou que seu dragão da tocha usasse o mundo de visão da tocha brilhante. Os olhos de dragão da tocha imediatamente se transformaram em um espelho que emitia um brilho semelhante ao do sol. Quanto ao dragão da tocha no templo, parecia sentir perigo.
Ele também usou o mundo de visão da tocha brilhante. No momento seguinte, uma cena estranha aconteceu. Os dois dragões da tocha desapareceram no ar. Um estranho vórtice espacial apareceu no templo, varrendo tudo. A tela do jogo imediatamente ficou preta. O mundo da visão da tocha brilhante versus o mundo da visão da tocha brilhante é um desastre aniquilador. Zhou Wen percebeu algo incomum, pois sentiu uma sensação sinistra. Depois de entrar no jogo novamente, Zhou Wen não teve pressa para ir ao templo do dragão da tocha. Em vez disso, ele foi para a caverna dos morcegos venenosos. Fim do capítulo.